5 razões por que uma pessoa pode ter o visto americano negado. Eu me chamo Carlos Otávio e sou da agência Destination e nossa especialidade é em viagens para os Estados Unidos. Uma das coisas e razões por eu estar fazendo esse vídeo é porque muitas pessoas me perguntam, e principalmente isso, as dúvidas, por que as pessoas têm o visto negado. Então por isso eu vou estar te passando aqui 5 razões e te explicar um pouco sobre elas, assim você fica um pouco mais claro. Se você quer viajar, você pretende viajar para os Estados Unidos em breve, aqui na descrição também tem um curso em que ensina você a fazer o preenchimento desse formulário, que é o formulário DS-160, e também o agendamento, com custos, dicas e tudo mais de como você tem que fazer, tá? O curso é rápido e prático. Caso você queira saber mais, só clicar no link aqui abaixo. Não esquece de se inscrever no canal, assim faz o canal crescer. Eu consigo trazer mais dicas de como economizar em viagens. Não deixa de dar o like, porque com o like eu sei se você realmente está gostando do conteúdo. Comenta aí se você quer saber mais informações, se eu deixei de passar alguma coisa. Qualquer coisa, você tem um site aqui, vai estar no link da descrição e compartilha com teu parente, teu amigo, aquela pessoa que pretende ir para os Estados Unidos ou até já esteja talvez com o visto marcado. Então, bora pro vídeo. Razão número 1, nervosismo na entrevista. Razão número 2, preenchimento incorreto do formulário. Por isso o curso, caso você precise, dá uma sacada lá, tá? Razão número 3, divergência de informações. Razão número 4, faltar com respeito ao agente consular. Parece óbvio, mas acontece. Razão número 5, não está de acordo com as regras. Continua no vídeo, que agora eu vou te explicar uma por uma. Só para deixar claro aqui, eu não estou listando isso em ordem do que é mais grave ou menos grave não, tá? Então assim, são 5 razões, pode ser menos grave para um, menos grave para outro, isso independe, tá bom? Não tem isso aqui de grau do que é pior para o melhor não. Nervosismo. Porque nervosismo pode ser um fator aí que pode acarretar numa negativa de visto. Até porque a maioria, a grande parte das pessoas, elas estão nervosas naquela situação. Eu mesmo, quando eu fui tirar o visto, óbvio que você fica nervoso, você fica ansioso, mas claro que depende ali do grau de nervosismo. Por quê? Você tem que se preparar simplesmente para saber que tipo, você está indo para uma entrevista em que eles querem saber se você está indo com uma intenção correta para os Estados Unidos. Eles querem saber o que você vai fazer nos Estados Unidos e o que você faz aqui no Brasil, né? Em cima disso, obviamente, ele vai fazer certas perguntas para você e se você estiver muito nervoso, se você não responder de maneira coerente, ele pode, né, aquela coisa, despertar um alerta ali, tipo, pô, por que ele está tão nervoso? Será que ele está mentindo? Então isso aí pode acarretar mais perguntas ou uma dúvida que você vai causar aí no agente consular. Então você tenta, pelo menos, ser claro naquelas informações, para que assim não causar essa dúvida, porque não há dúvida, ele simplesmente passa uma negativa para você. Até porque ele precisa saber se o visto que você está fazendo, ele corresponde com o que você quer fazer nos Estados Unidos, sabe? Ele quer entender por que você está nervoso. Se você diz que está indo só a turismo, por que você está tão nervoso? É só uma entrevista, não é uma prova, não é um teste. É basicamente ele só está ali para verificar os dados que você passou já no DS-160, no formulário, e ele já, obviamente, vou te dizer, ele já tem todas as informações ali já no computador. Eles fazem perguntas retóricas, ele já pergunta sabendo o que é que você vai responder, então ele espera que você responda de maneira tranquila, mesmo que você esteja nervoso, tenta responder de maneira clara, mais objetiva, sem muitos arrodeios. E isso pode sim acarretar numa negativa, se você estiver muito nervoso, e despertar essa pulguinha atrás da orelha, tipo, pô, por que essa pessoa tá tão nervosa se eu tô fazendo perguntas tão simples, sabe? Então, fica atento a isso. 2. Preenchimento errado do formulário. Poxa, isso parece básico, mas você para imaginar. Você tem um formulário ali em que ele vai estar preenchendo todas as suas informações pessoais, informações de viagem, tudo isso é perguntado e questionado no formulário. Então, assim, se você preenche informações onde não deve, colocando coisas demais onde não deveria também, então é importante que você esteja preparado para preencher esse formulário. Por isso que é bom ou você ter a ajuda de um especialista ou perguntar ou alguém que já fez e que já teve esse visto aprovado, como essa pessoa fez. Não vá de maneira aleatória e simplesmente preencha qualquer coisa. Lá no formulário mesmo eles perguntam quantos dias você pretende passar nos Estados Unidos. E lá você coloca, não, que pretende passar 10 dias. E no dia da entrevista,
o agente consular te pergunta quantos dias você pretende passar nos Estados Unidos. Claro, você já colocou no formulário, ele está vendo isso. Então ele pergunta novamente e aí tu responde, não, vou passar 20 dias. Poxa, já começa aí a ter informações que não estão correspondendo ao que foi preenchido no formulário. Já começa também a acender uma pulguinha na cabeça dele. Então quer dizer que você mentiu quando preencheu o formulário? Ou então você simplesmente, não, deveria ter colocado 20, colocou 10, mas colocou de maneira errada, e isso pode sim vir a causar um problema ou uma negativa. Então, tem outras informações no formulário e é importante que você preencha elas de maneira correta, porque na hora da entrevista eles vão perguntar a você em cima do formulário, em cima das informações que foram preenchidas lá. Então, se você falar uma coisa e no formulário for outra, isso vai acarretar numa negativa. Então, fica ligado nisso aí também. 3. Divergência de informações. Isso aí já está altamente ligado à razão 2, que eu falei agora há pouco. Por quê? Veja, é muito simples. O agente consular, ele na hora da entrevista, ele vai estar lendo, ele vai estar com todo acesso ao seu DS-160, onde vai estar seu formulário com todas as suas informações. Vamos dizer que tu colocou ali que recebe 2.000, 3.000 reais. Na hora da pergunta, ele diz quanto você recebe por mês. Ele já tem acesso, ele está vendo aquilo ali, só que naquele momento tu diz que ganho 7, 8 mil reais. Então, como assim? Você declarou no formulário que recebe uma coisa e você está me dizendo que recebe outra, por que essa informação está incorreta? Você coloca no formulário que pretende viajar para Miami e quando vê, na hora o agente pergunta, para onde você está indo? Eu estou indo para Nova York. Então, por que você colocou que vai para Miami no formulário e na hora de perguntar ao agente, você disse que vai para Nova York? Então, já começa as divergências de informações. E isso pode ocasionar a sua negativa. Você tem que se ligar. Eu já peguei um caso em que, infelizmente, um casal, eles foram os dois para a entrevista, e esse é um tipo de caso que, tipo assim, vão alinhados, saibam o que vão falar. Por exemplo, o agente consular, ele perguntou ao casal qual era a renda. E no mesmo momento, o marido falou um valor e a esposa falou outro. Sabe, ficou confuso. Como é que você botou uma coisa no DS-160 lá no formulário, na pergunta o marido respondeu um valor, a esposa respondeu outro, simplesmente foram negados. E foi a única razão assim que explicou isso, porque todo o resto estava correto, eram pessoas que tinham renda alta, eram empresários, mas na hora de uma pergunta como essa, houve uma divergência enorme, tá? Tanto que infelizmente ocasionou aí uma briguinha provavelmente do casal, mas claro, na hora se você for em casal, se for em família, deixe também as informações alinhadas, é importante para que um não fale em cima do outro. Se o agente consular perguntou a você ou perguntou a ele e assim vai, tipo, a pergunta ela é direcionada para aquela pessoa que tem que responder. Não queira responder pela outra pessoa. Então, isso é importante, tá? Então, espero aí que você já tenha gostado dessa terceira dica. Então, vamos para a próxima. Quarta razão, faltar com respeito ao agente consular. Parece bobo falar isso, mas acontece. Imagina você, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que chega lá cansada porque tem que esperar na fila, porque tem que ficar em silêncio, porque não pode entrar com o celular. Você aceitou isso. Você que está dando entrada no visto americano, você tem que aceitar as regras. Você tem que respeitar o consulado lá. Você tem que aceitar as regras do agente consulado. Quando ele falar com você, você responde sem debochar, sem ficar rindo, de maneira transparente, de maneira clara. E assim você começa a ter uma conversa boa. Se o agente quiser continuar a conversa com você, você continua a conversa. Você não tira onda, você não solta brincadeirinhas na hora, para não faltar com respeito. É um ambiente em que você tem que estar sério. Se for para rir, você vai rir, mas porque houve um momento para isso. Tá entendendo? Então, assim, existem pessoas que, quando já veem que o agente pode estar perguntando demais, achando que vai ter negado, começam a perguntar, a falar com arrogância, sabe? Esse tipo de coisa aí vai acarretar na negativa. E mesmo até se você já tenha tido o visto negado, pelo amor de Deus, não vá, né, brigar lá dentro que você vai cometer um crime, você vai ser preso, isso é muito sério. E se você também, já tive o visto aprovado e sai tirando onda de lá. Ele pode negar ainda depois, tá? Não pense que, ele já disse que o meu visto está aprovado, agora eu posso tirar onda. Enquanto você estiver lá dentro do consulado, respeito a todos os funcionários, ao agente consular e a todos que estiverem ali. Sem gritaria, nem nada mais com isso. Parece óbvio, mas é importante a gente falar e rebater isso sempre na cabeça da pessoa. Bora agora para o quinto. Quinta razão aqui
para você ter o visto negado. Uma pessoa que não segue as regras. O que seria essa pessoa que não segue as regras? Você imagina que no Brasil você já é uma pessoa que não declara imposto de renda. Então, como é que tu pode no teu formulário, tu preencher, por exemplo, que ganha 10 mil e na hora o agente consular perguntar você tem imposto de renda? Quanto é que você tem declaração de imposto de renda? Não, eu tenho 2 mil. Então, por que você colocou que recebe 10 mil? Quer dizer que você já mente para a Receita Federal do Brasil? Quer dizer que você já mente para o Brasil? No seu país, você já não segue as regras conforme elas têm que ser? Então, assim, isso aí já vai causar um problema para você, né? Que, tipo, se você não segue as regras no Brasil, se você é uma pessoa que tem funcionários, você é empresário nesse caso, e tem 5 funcionários, mas eles não são cadastrados, não são certos, não tem carteira assinada, você não segue as regras para tentar não pagar impostos ou coisa do tipo. Ah, o agente consular ele vai perguntar: você é empresário? Sim. Você tem imposto de renda? Sim. Você tem tantos funcionários? Tenho. Você tem a declaração desses funcionários? Você tem esses funcionários registrados? E você não tem uma explicação para isso? Claro que eu sei que você, como empresário, necessariamente não precisa ter funcionários registrados na empresa. Você pode ter contratado como serviço, mas isso precisa ser explicado ao agente consular para que ele não entenda que você trabalha de maneira errada. Porque se você é uma pessoa que não segue as regras no Brasil, quanto mais seguir as regras nos Estados Unidos, tá entendendo? Se você não segue as regras no seu país, você talvez não siga as regras do visto que você vai ter. Talvez você queira ir para os Estados Unidos dizendo que está indo a turismo, mas vai trabalhar. Então, por quê? Você não vai seguir as regras. Você mostra que é uma pessoa que não segue regras. E eles não vão querer isso. Então, isso pode causar trazer para você uma negativa. Então, esse tipo de coisa, você tem informações no seu formulário que mostrem que você não seja correto. Você tem certas coisas no Brasil e quer mostrar para ele outra coisa, sabe? Tipo, você tá mentindo já aí. Se você já tá mentindo, já é outro motivo para você ter uma negativa. Então, por conta disso, você vai sim ter o visto negado. Então você fica atento a todas as informações, porque é importante estar com elas todas preenchidas corretamente. E por isso, mais uma vez eu reforço, tem um curso rápido e prático com dicas e informações essenciais para você que quer dar entrada no visto americano. Assim você não tem perigo de cair nessa, de preencher de maneira errada. Assim você vai lá, acessa o site, pega o curso, maneira rápida e prática você consegue preencher o seu, da sua família, do seu amigo e ajudar todo mundo, tá?